Olá pessoal, começando então a nossa sétima videoaula da quinta semana sobre vetores. Nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a multiplicação de vetores por escalares, ou seja, a multiplicação de vetores por números reais, tá bom? Então eu vou começar falando em R2, porque a mesma coisa que se aplica em R2 se aplica em R3, tá? Então, em R2, imagina que eu tenho um vetor não nulo. Então, um vetor que vai ser representado, como a gente está falando de R2, por um par ordenado. Tá? Então, um vetor x1, y1, vetor arbitrário de R2, de forma que esse vetor seja não nulo, ou seja diferente do vetor 0, 0. E um escalar, um número real qualquer, tá? Um número real qualquer, mas que esse número real seja diferente de 0. Então, esse número real não nulo e esse vetor não nulo. Como é que acontece a multiplicação desse número real por esse vetor? Primeira coisa importante é que quando você multiplica um número real por um vetor, você vai obter um outro vetor, tá? Então, ao multiplicar um número real por um vetor, você obtém um vetor. Então, observa só, se eu pegar o número real k e multiplicar pelo vetor v, o que eu vou estar fazendo na prática? Eu vou estar pegando o número real k e multiplicando pelo par ordenado que corresponde a esse vetor, que no caso é o x1 e y1, ok? O que agora vai acontecer? Como é que eu multiplico o número real por esse par ordenado? Eu vou pegar o número real e vou multiplicar pela abscissa e vou pegar o número real e vou multiplicar pela ordenada. Então, a gente vai ter k vezes x1 e k vezes y1. E aí eu obtenho as coordenadas do vetor kv, que são diferentes das coordenadas do vetor v. Né? Diferentes se o k for diferente de 1. Se o k for igual a 1, você obtém o mesmo vetor. Ou seja, se você pegar um vetor e multiplicar por 1, você vai encontrar o mesmo vetor. Né? Então, vamos lá. Mas, na prática, o que isso acontece? O que acontece? Vamos ver um exemplo numérico aqui, e aí vai ficar mais fácil de entender. Exemplo. Considere que eu tenho um vetor, tá? Que tenha coordenadas 2 e menos 3. Então, a abscissa do meu vetor v é 2 e a ordenada é menos 3. E aí eu vou fazer alguns testes. Eu vou multiplicar esse valor por alguns números para a gente ver o que acontece, como a gente efetua a multiplicação e qual é o resultado geométrico disso. Então, eu vou pegar esse vetor, primeiro vou multiplicar por 2, vou encontrar o vetor 2v. Tá? Então, como é que vai ficar se eu multiplicar o meu vetor por 2? Eu vou multiplicar tanto a abscissa quanto a ordenada por 2. Então, vai ficar duas vezes, né? Duas vezes o meu vetor que tem coordenadas 2 menos 3. E para multiplicar um número real por um par ordenado, eu multiplico o número pela abscissa e depois o número pela ordenada. Então, 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, o vetor 2v é o vetor representado pelo par ordenado 4 menos 6. Nada difícil, né? Então, para multiplicar por 2, só peguei as entradas aqui do meu vetor, do par ordenado, tanto a abscissa quanto a ordenada, e multipliquei por 2. Se for para multiplicar por 1/2, por uma fração, então, se eu quiser calcular 1/2 do vetor, o que eu vou fazer é pegar as entradas do meu vetor, né? A abscissa é ordenada, pegar essas coordenadas e multiplicá-las por 1/2. Então, vou pegar 1/2 e vou multiplicar pelo par ordenado 2 menos 3. E aí, o que vai acontecer? Vamos multiplicar 1/2 por 2. 1/2 vezes 2 dá 1. E 1/2 vezes menos 3 dá menos 3/2. Então, eu multipliquei por um número real maior que 1, multipliquei por um número real que está entre 0 e 1, 1/2 é 0,5, então está entre 0 e 1, e vou multiplicar agora por um número negativo. Então, vamos multiplicar por menos 2. Vou pegar menos 2 e multiplicar pelo vetor v. E aí, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar aqui
né, o número menos 2, e vou multiplicar pelo par ordenado que corresponde ao vetor v, que é 2 menos 3. Menos 2 multiplicado por 2 dá menos 4. E menos 2 multiplicado por menos 3 dá mais 6. Né? Então, fiz alguns exemplos aqui multiplicando o nosso vetor v em R2 por números reais. Tudo bem? Então, o nosso vetor v pertencente a R2. O que acontece graficamente, né, geometricamente, quando eu multiplico o meu vetor por um número real? É isso que a gente vai analisar agora. Então, vou fazer aqui o nosso plano cartesiano, o nosso sistema bidimensional de coordenadas retangulares, né? E aí vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, vamos desenhar então, primeiramente, o nosso vetor v que tem coordenadas 2, menos 3. Ou seja, sua abscissa é 2, sua ordenada é menos 3. Então, eu vou no eixo x, vou encontrar o 2. E no eixo y, menos 3. 1, 2, 3. Encontrei esse pontinho. Esse pontinho aqui tem coordenadas 2, menos 3. E eu vou conectar a origem do nosso plano cartesiano a esse ponto. Aqui o meu vetor v. Ao multiplicá-lo por 2, eu encontrei o vetor 4 menos 6. Então, vamos desenhar o vetor 2v, que tem coordenadas 4 menos 6. X vale 4, 1, 2, 3, 4. E y vale menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu obtive esse pontinho. E quando eu traçar o meu vetor, repare bem o que vai acontecer aqui. Peguei o vetor v, multipliquei por 2, encontrei o vetor 2v de coordenadas 4 menos 6, que é quem eu estou desenhando agora. Esse vetor, eu vou traçar aqui, ó, do zero da origem. E esse é o vetor 2v, certo? Observe bem o que aconteceu. O vetor 2v, ele tem a mesma direção e tem o mesmo sentido do vetor v. O que muda nele é o tamanho, o módulo, né, que a gente chama, o comprimento. Então, o tamanho do vetor v, quando multiplicado por 2, dobrou. O vetor 2v é o dobro do tamanho do vetor v. Bom, quando eu multiplico o vetor v por 1 meio, então eu já espero que o meu vetor v tenha o seu comprimento reduzido pela metade. Eu estou multiplicando por 1 sobre 2, e multiplicar por 1 sobre 2 é o mesmo que dividir por 2. Tá? Então, vamos desenhar esse vetor 1 meio de v. Ele vai ser x vale 1 e o y vale menos 3 sobre 2. Então, o x vale 1 e o y vale menos 3 sobre 2, que é menos 1,5. Então, aqui, na prática, a gente vai ter assim, 1 e menos 1,5. E esse vetor, vou tentar fazer em outra cor aqui, em vermelho, é o vetor 1 meio de v. Repare que o vetor 1 meio de v, ele é um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor v, só que ele tem a metade do tamanho do vetor v, tá bom? Então, quando a gente multiplica por número real, a gente já viu duas situações. Quando eu aumento o tamanho do meu vetor v e quando eu reduzo o tamanho do meu vetor v, tá? E agora, multiplicando por um número negativo, menos 2 vezes v. Isso daqui, o vetor menos 2v, então, corresponde ao par ordenado menos 4, 6. Então, o x vale menos 4, 1, 2, 3, 4. E o y vale 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse vetor vai ser assim. Esse vetor aqui é o vetor menos 2v.
repare que o vetor menos 2v, ele não tem o mesmo, ele tem a mesma direção do vetor v, mas ele tem um sentido oposto ao vetor v. Ele tem a mesma direção, pois as retas suportes do vetor v e menos 2v são coincidentes. Eles estão em cima de uma mesma reta e, portanto, têm a mesma direção. Mas o sentido do vetor menos 2v é oposto ao sentido do vetor v. E, além disso, o comprimento do vetor menos 2v é o dobro do comprimento do vetor v. Na verdade, o comprimento do vetor menos 2v é o mesmo comprimento do vetor 2v. O que diferencia o vetor 2v do vetor menos 2v é que eles estão para sentidos opostos. Eles têm a mesma direção e sentidos opostos. Certo? Então, essa é a representação geométrica. Na apostila que vocês têm aí, eu escrevi matematicamente o que acontece em cada caso. Quando você multiplica por um número real positivo, você faz o que com o vetor? Você preserva sua direção e sentido, e aí você pode estar alterando só apenas o comprimento do vetor. Tá? Então, quando você multiplica um vetor por um número real positivo, você preserva a direção e o sentido do vetor e altera apenas seu comprimento, podendo ser reduzido ou ampliado. Tá? Quando você multiplica um vetor por um número real negativo, então você preserva a direção, mas você muda o sentido do vetor. Então, você percebe que o sentido do vetor menos 2v é diferente do sentido do vetor v. Tá? Então, ao multiplicar um vetor por um número negativo, você preserva a direção, você muda o sentido e você pode mudar também o comprimento. Como aqui eu multipliquei por menos 2 o vetor v, então o comprimento do vetor menos 2v é o dobro do comprimento do vetor v. Certo? Então, tendo entendido isso sobre R2, na próxima videoaula vamos estender esse conhecimento ao R3, ou seja, vetores que são representados por termos ordenados de números reais, no caso, abscissa ordenada e cota. Então, no próximo vídeo, vou falar especificamente sobre a multiplicação de vetores por escalares e sendo vetores do R3. Tá bom? Bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula.